Olá, estamos chegando! Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Farofa Antenado, novo formato aí pra vocês. Eu, Alexandre Moreno E Júnior Calheiros, trazendo as melhores fofocas aí pra vocês no Antena e no Farofa. Então, roda a nossa vinheta. Solta aí. Pois é, hoje neste programete da gente aqui no Farofa Antenado, né, a gente vai falar sobre as emissoras aí pró-Bolsonaro que tem passado por um momento difícil. Conta aí pra gente. Pois é, né, Júnior? É o seguinte, a Jovem Pan, vamos falar primeiro sobre a TV Jovem Pan. A TV Jovem Pan já mudou a sua linha editorial, né? Eu estava assistindo a emissora e vi que eles já não fazem mais, né, aquela linha que eles estavam fazendo partidária. Eles já estão fazendo seus programas já com uma nova visão. Os apresentadores estão mais soltos, deu até para ver que o clima na emissora está melhor. Hoje eu estava observando o programa Morning Show e o Felipe Campos, que estava muito engessado, né, sentado no sofá, ele já começa a fazer um programa, até porque o Felipe, ele fala sobre os bastidores da televisão e sobre o mundo dos famosos. E ele já começa, né, com uma outra pegada dentro do Morning Show. Eu mesmo gostei bem mais dessa pegada do Felipe Campos, agora com essa nova linha editorial. Uma outra coisa que eu também quero falar é sobre a situação da Rede TV, né? Que também ela vem mudando desde que passou, né, toda essa situação política, né, na emissora, que a emissora estava envolvida, até porque a gente sabe que o presidente da República, né, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, quer dizer, até o ano passado, ele dava preferência a algumas emissoras, não é verdade? Verdade. E o que eu fico pensando, Ali, desculpa interromper, justamente, tipo, nesse momento que a gente está com um novo governo, um governo que é mais inclusivo, não sei como é que eles vão tratar essa parte da imprensa, mas acredito que da forma ideal, né? Eu acredito que eles vão ter que não por livre e espontânea vontade, né, trazer um jornalismo mais imparcial, mas sim porque se eles não fizerem isso, a gente sabe que hoje em dia tem mídia social, tem diversos outros veículos que o governo federal pode investir mais e ele pode ficar sem verba, né? As emissoras não vão querer ficar sem verba esse ano aí. É isso mesmo, e o que anda circulando é que a Rede TV já pensa em alugar todo o seu horário da parte da manhã, né? A emissora que vem passando aí já com um bom tempo esse tira e bota em sua programação. A gente sabe que agora há pouco eles contrataram Rony Von para fazer parte da programação da manhã. O programa do Lacombe foi sustentado quando estava na emissora durante um bom tempo, até porque tinha um financiamento, né? A gente sabe que o programa do Lacombe era totalmente partidário e isso daí nos deixa triste, porque se a emissora ela aluga o seu horário da manhã, isso sabemos que a emissora necessita para poder entrar aí, né, dinheiro no seu financeiro, mas também precisamos pensar. E a produção do programa do Rony Von, a produção do programa do João Kleber, a produção do programa da Claudete Troiano, então é muita gente aí que ficará sem os seus trabalhos, né? Precisa-se pensar dessa forma, que seja alugada para a igreja ou para infomerciais, mas a gente precisa pensar na quantidade de família que perde aí os seus trabalhos tirando essa programação do ar. E antes de continuar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube. Deixe o comentário aqui, qual a opinião de vocês? Qual das emissoras foi a mais parcial, a mais partidária em 2022? A gente quer saber a opinião de vocês, deixe aqui no comentário. Pois é, Léo, continuando aí o seu raciocínio, é justamente isso. As emissoras, essas principais, né, que foram mais para esse lado da direita e que, no caso da Rede TV, que pretendem alugar boa parte, né, Rede TV, né, pretendem alugar boa parte da sua programação, a gente está torcendo para que seja para uma programação que atraia realmente o público. Digamos aí, por exemplo, a CNN, né, que tem projetos para daqui a, acho que até para o ano que vem, né, a gente falou na última edição, e até para o ano que vem, venha para a TV aberta, né, em algum dos canais, ou na Rede TV, que acredito que é uma boa oportunidade, inclusive para reforçar, para dar mais força
para a programação da Rede TV, que não tem tanta força assim. Pelo menos os programas que eu conheço, que eu assisto, é o que? A Tarde é Sua, né? Tem TV Fama, que eu não sei nem como é que tá a audiência do TV Fama, se ainda tá segurando, como é que tá? A Rede TV, ela tem como seu carro-chefe o A Tarde é Sua da Sônia Abrão, né? O programa de maior audiência que chega a marcar 2 pontos na audiência. Parece até piada, mas é a maior audiência da Rede TV. Muito se comentava com a chegada do Siqueira Júnior que iria fazer o maior sucesso, porque nas redes, né, ele estava fazendo o maior sucesso, e que seria sucesso de audiência, coisa que a Rede TV nunca conseguiu. Foi boa audiência com o Siqueira Júnior. A Sônia Abrão é quem leva aquela emissora, chegando a 2 pontos. A emissora, ela sempre foi uma emissora que gostou de falar sobre bastidor de TV, sobre entretenimento, fofoca, vida dos famosos, bem. E o TV Fama já não é mais aquele programa, né, dos tempos áureos, do início da Rede TV, e hoje ele capenga aí, né, para poder marcar 0,8 na audiência. Agora a gente vê, né, quando se coloca em relação, muito se fala sobre a chegada da internet. A gente vê aí que Carlinhos Maia marca 5 milhões de pessoas visualizando seus stories. Uma emissora de TV, para chegar a um ponto de audiência, ela precisa apenas de 70 mil aparelhos de televisores ligados. Então, a emissora não chegar a um ponto de audiência com 70 mil, né, televisores ligados, a gente vê que essa emissora tem algum problema. Falta de estratégia, não sei bem o que é, viu? Eu em se tratando da Rede TV, assistindo, pensei que é falta de estratégia na programação mesmo, né? E com as mudanças que se houve através do tempo, até porque televisão é costume, né, Júlio? Sim. Você liga a televisão e já sabe o que é que vai passar naquela hora. Quando você pega uns stories, está passando qualquer coisa, né? Você não tem como adivinhar o que é, mas na televisão não. Você liga a TV e você sabe o que você quer assistir naquele exato momento. Penso eu que seja esse o problema. E depois, né, aí com o fim, né, do pleito do presidente aí, Bolsonaro, as emissoras que estavam aí sendo financiadas pelo presidente, como Rede TV, Rede Record, SBT, acabam que agora vão sentir falta, né? Verdade. E o que eu fico pensando também, que não deixa de ser relacionado a esse assunto, das emissoras que vão sentir com a saída do antigo presidente da República, né, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, justamente também a própria Record, que além de receber os patrocínios, a gente sabe que tem o patrocínio do governo, que costuma ser um pouco mais robusto que os outros patrocinadores, né, tem também aquela questão de que ele estava alugando alguns conteúdos, né, comprando os direitos de alguns conteúdos como as novelas, para ser exibido, por exemplo, na emissora do governo, né, e acredito que além dessa questão da linha editorial, desses emissores que eram forçadamente, a gente não tinha nem como disfarçar, mostravam descaradamente que eram de direita, tem também aquela questão de que além do conteúdo que eles já transmitiam, tem também esse conteúdo terceirizado, né, que eles vendiam, como o caso das novelas bíblicas da Record, que passava na TV do governo federal. Já era uma força a mais do governo federal para a Rede Record. Tanto é que hoje a Rede Record colocou todo o seu núcleo de novela, a teledramaturgia da emissora, que agora será de responsabilidade da Igreja Universal. Eu fico pensando como é que funciona aí na Rede Record, né? A Universal, que tem a sua direção financeira, e a TV Record tem, então as novelas passam na Record, mas quem produz é a Igreja Universal, né, do Reino de Deus. A gente vê aí essa mudança com a saída do presidente Jair Bolsonaro. A emissora, como a gente iniciou, uma das que mais sentiram foi a Jovem Pan. Até parecia que a emissora era do próprio governo, né? Acho que a Jovem Pan falava bem mais sobre o governo do que a própria TV Brasil, né? Ela tinha essa responsabilidade de falar bem sobre o governo. Então é isso. A gente fica aguardando para ver o que acontece. A expectativa é grande. A gente torce, né? Porque, claro, se a gente tem aí várias emissoras para que o público possa escolher a que programação assistir, quem ganha com tudo isso é o próprio público, né? Torcemos aí que as emissoras não sintam muito, principalmente as emissoras
pró-Bolsonaro, que agora vai sentir um pouquinho com a saída do governo. Pois é. Inclusive, eu vou até te perguntar, aproveitando aqui, o que tu acha? A mesma pergunta que eu fiz para os internautas. O que você acha? Qual foi a emissora que mais foi pró-Bolsonaro em 2023? Você acha que foi a Jovem Pan? Foi o SBT? Foi a Record? A Jovem Pan. Penso eu que a Jovem Pan irá aí, né, ganhar em primeiro lugar. Né? A Jovem Pan, logo depois da Jovem Pan, vem aí a Rede TV, depois da Rede TV vem aí a Record. O SBT é porque tem um jornalista falando. Tem um jornalismo fraco, né, o SBT. E eles costumam ser sempre pró-governo. Eu não sei se você se você concorda comigo, mas eu acredito que, apesar deles, neste caso do Bolsonaro, não ter puxado mais pro lado do SBT, mas dá a impressão que eles são sempre a favor do governo. Por exemplo, o Lula assumiu recentemente, eles fizeram uma cobertura, parece que tipo assim, não, sou imparcial. Não é que imparcial, é como se eles fossem pró do governo para conseguir atrair a verba, então eles vão dar apoio independente de quem tá, né? Eu não ia dizer pró-governo, não. Já. Pró-emissora, pró-bolso. Para o seu próprio bolso, né? Para o seu próprio bolso. O SBT tem um jornalismo fraco, poderia ser bem melhor, mas Silvio Santos não gosta de jornalismo, né? Silvio Santos não gosta de jornalismo, Silvio Santos não gosta de programa revista eletrônica, ele diz que é programa de receita de bolo apenas. E eu fico perguntando os programas que ele cria, o que é, não sei o que passa na cabeça de Silvio Santos. Falam lá no Farofa que eu critico muito Silvio Santos. Eu critico a forma do Silvio Santos administrar o SBT. Silvio Santos é lenda, é um dos maiores comunicadores que o Brasil tem. Mas enquanto administrador do SBT, eu dou nota 0 Silvio Santos. E também não é novidade para ninguém que várias emissoras, inclusive aqui em Alagoas, a TV Pajuçara, deixou a afiliação do SBT, não por conta, apesar de que a Record estava crescendo, né, estava num momento de crescimento, mas não pela preferência da Record, porque o público alagoano, ele teve que se acostumar a ficar sem o SBT durante o tempo e se acostumar com a programação da Record, que aqui era no canal 9 e tinha uma qualidade péssima. Então assim, a gente insistia, tinha o costume de assistir a Record de vez em quando, mas era aquela emissora que não era, não sou tão fiel assim à programação. E justamente por essas questões do Silvio Santos, de vou lá meter o dedo, vou trocar o horário. Então, a gente estava esperando, sei lá, na época, vou dar um exemplo, feito para você, 11 da manhã. De repente, o Silvio Santos mexia na programação todinha e o programa tinha que ir um pouquinho mais tarde, Fique Alerta, a mesma coisa. Então, assim, é uma programação que é muito volátil, né? Ela muda o tempo todo e acaba que não fideliza o telespectador. Veio o caso de Família, o Fofocalizando eu acho que é o melhor exemplo, né? Mudou de nome, não entendi até hoje o porquê daquelas mudanças. Começou com Fofocando, não foi? Fofocando, né? Depois veio Tricotando, aí era Fofocalizando, Tricotando, acaba Tricotando, vem o Fofocalizando. Silvio Santos, ele é uma pessoa que é imprevisível. É um ótimo comunicador, mas eu acho que é um péssimo gestor de emissora. Péssimo mesmo, Júnior. Ele muda, né, até as emissoras de praça, as que a gente como a gente vocês conhecem como afiliadas, sofrem muito com isso, né? Porque o Silvio Santos acaba prejudicando também a programação local. Olha só, a Record é uma emissora quase não conhecida, vamos colocar como exemplo aqui no nosso estado. Passou a ser, porque a TV Pajuçara, cansada, né, de tudo isso, e a Record estava crescendo, se afiliou à Rede Record. Era a Rede Record, que hoje é Record TV, que pensou que deve acabar essa história de Record TV, volta a Rede Record. Acho que tem mais força a Rede Record do que Record TV. Quando fala em Record TV, meu Deus, eu lembro de Rede TV. Então muda, volta a Record, né, Rede Record, e daí a Record começou a ganhar, né, espaço e veio com uma programação bem competitiva, e quem tinha o segundo lugar aí nas mãos era o SBT. E o SBT conseguiu perder isso por conta de Silvio Santos, de tanto mexer na programação, né, da emissora. E assim, às vezes a gente pensa que a afiliada não tem tanta força assim, não, tem conteúdo local e tudo, é só o jornal do meio-dia que é programação local, mas não. Tem essa força. A gente chegou a comentar uma vez num dos programas da gente aqui, ali, sobre a questão da TV Alagoas e da Band. Quando a Band era na TV Alagoas, independente da programação, ela tinha bem mais força aqui no nosso estado. Não sei se vocês talvez, se estiverem assistindo de outro estado, talvez não tenham a noção, mas tipo, a programação da tarde, né, Ale? A programação da tarde da Band aqui em Alagoas, na época que era afiliada, tinha força.
né? O Jornal da Band também, no período que ele começou a ser implantado, já com o Boechat, tinha força também. Então, tipo, era uma programação que você assistia, lógico, não tão fiel como você assistia a Globo aqui em Alagoas, no caso, mas tinha força. E hoje em dia, não, a gente está zapeando de vez em quando. Eu, particularmente, por exemplo, da Band, costumo assistir de vez em quando o da Atena. Eu acho que a maioria dos telespectadores daqui do estado, eu acho que o da Atena tem um pouco mais de força, nacional, eu digo assim, na programação nacional, né? E é justamente isso, a força da afiliada. Aqui em Alagoas hoje nós temos a Band de Maceió, né? Que é como se fosse uma sucursal diferente da Band Natal, né, Lê? Isso. E que tem a programação local, mas eu acho que nem todo alagoano sabe que tem a programação local na Band daqui, né? Porque, tipo, justamente por ser Band só, né? Band de Maceió, e por exibir muito conteúdo natal, eu acho que acaba que as pessoas não lembram tanto assim. E a importância da afiliada. Então, se a afiliada tem a programação de força, se ela tem aquela marca registrada da presença, a gente até comentou também sobre a TV Farol, que parece muito Pajuçara, mas o que está faltando hoje na TV Farol para se estabilizar aqui em Alagoas? Talvez uma divulgação, uma campanha de marketing melhor, para ficar mais conhecida, e a rede. Eu acho que anda junto, a cabeça da rede, né, a emissora de rede nacional, junto com a afiliada, que tem que ter também um conteúdo, tem que fazer o seu marketing para fidelizar o telespectador, principalmente nesse momento que a gente vive e que a comunicação vive essa transformação. As pessoas vivem mais na internet hoje, né? Vivem mais na internet, e a TV hoje está tendo que se adaptar, criar uma linguagem mais dinâmica. A gente está vendo aí podcast saindo da internet e indo para a TV, né? O caso do Sampaio Cast, por exemplo, né? E outros programas também, na própria TV Farol, um programa de podcast durante a grade, né, matinal. E é justamente isso, eu acho que as emissoras, tanto afiliadas quanto a cabeça de rede, tem que caminhar junto para dar certo. Isso é verdade, né? Se a rede, ela trabalha de uma forma que o telespectador, ele já não consegue ter esse elo, essa ligação, principalmente com uma programação que seja concisa, claro que isso, quem sofre também, são as afiliadas. E o SBT, ele faz com que as suas afiliadas percam muito com isso. Bem, vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal se não forem inscritos, e também participe deixando o seu comentário. Vai lá no Instagram também do Farofa, né? Farofa OF, né? Oficial, no @oantena_. E não deixe de conferir também as notícias do entretenimento no www.oantena.com.br. Pois é, agradecemos a sua companhia e esse dropzinho do Farofa Antenada. Fique ligadinho, porque vai estar sempre aqui informando você. Até a próxima.